Você tem um sol dentro de você, mas está encoberto, como um vitral apagado numa catedral abandonada. Você não percebe, ou talvez tenha esquecido, que existe um fogo vivo aí dentro, uma centelha divina que ainda pulsa, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Você está preso numa rotina que corrói, numa sequência automática de repetições que mata lentamente o que você é. Você acorda, respira, sobrevive, mas não vive. E o que vem em meio a tudo isso? Tristeza, desencanto, perdição, ilusão. Como se estivesse dentro de uma pintura de Edward Hopper, cercado por pessoas e, ao mesmo tempo, absolutamente sozinho. Você construiu um mundo inteiro dentro da sua cabeça, baseado em memórias. E como disse Gene Wolfe, a memória é um monstro. Você acha que tem controle sobre ela, mas ela tem controle sobre você. Você lembra da dor, mas já não sente mais o prazer. O tempo já não passa, ele pesa. E cada passo te afunda um pouco mais. O sol dentro de você está morrendo, e a terra lá fora parece refletir esse mesmo fim. A decadência do mundo é um espelho do seu próprio cansaço. O que você sente não é exagero, é realidade. E Gene Wolfe não deixava dúvidas quando dizia: a maior armadilha é acreditar que você sabe quem você é. Você não sabe. E isso não é o fim. Isso é o começo. O futuro é uma ilusão, o agora é tudo o que existe. E quando você se depara com essa verdade crua, ou você se entrega, ou se inventa. A alma não se ensina, ela se atravessa. A fé não é decorada, ela é vivida. Como Van Gogh tentando pintar a própria dor em girassóis, ou como Caravaggio jogando luz nas sombras mais humanas, existe beleza até no caos, se você tiver coragem de olhar. E agora eu te pergunto, você está pronto para falar sobre isso? Se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos juntos atravessar o espelho. Porque às vezes, é preciso se perder para descobrir que você ainda existe. Você já percebeu que não existem grades, mas ainda assim, se sente preso? Não há cadeado, não há cela. Mas algo te segura. O cárcere moderno não tem muros, ele se esconde nos hábitos que você repete, nas promessas que você fez a si mesmo e nunca cumpriu, nas memórias que você revira como se pudesse mudar o passado com os olhos. Como disse Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Você vive achando que é livre, mas age como se alguém tivesse escrito seu roteiro e te dado uma agenda com hora marcada para sofrer. A prisão é confortável. Ela tem Wi-Fi, tem distrações, tem comida por delivery. Mas te suga aos poucos, como os quadros de Francisco Goya, belas formas à distância, mas se olhar de perto, há monstros escondidos nas sombras. A vida se tornou isso, um teatro de máscaras, um grito preso na garganta, um roteiro que você não escolheu. E o mais curioso é que, como dizia Gene Wolfe, os grilhões mais fortes são os que não se veem. Você não está algemado, mas não consegue sair do lugar. Algo te prende à culpa, ao medo, às vozes que disseram que você não era suficiente. E você acreditou. Talvez essa seja a maior prisão, acreditar que já tentamos tudo, quando, na verdade, nunca tentamos ser quem realmente somos. Você lembra quem era antes do mundo te dizer quem deveria ser? A alma não nasce em palácios. Ela é forjada no barro, no silêncio, na dor. E às vezes, o maior milagre não é ser salvo. É perceber que sempre foi possível sair dali. O que falta não é uma porta, é a coragem de atravessá-la. Porque, como disse Kierkegaard, a porta da cela está aberta, mas você continua ali dentro, por medo da luz que vem lá de fora. E você, vai continuar? Você foi enganado. Fizeram você acreditar que o brilho do mundo é o mesmo brilho da alma. Te disseram que sucesso é liberdade. Que aplauso é amor. Que o ter é mais importante do que o ser. E assim você correu atrás de cargos, roupas, carros, seguidores, achando que em algum ponto da estrada, algo faria sentido. Mas o que você encontrou foi mais vazio. A alma não se alimenta de likes. A alma tem fome de verdade. Gene Wolfe já dizia,
Você pode vencer o mundo e perder a si mesmo, e nem vai notar. Você pode vencer todos os debates e continuar em guerra com você mesmo. Você pode até chegar ao topo, mas o topo de quê? Do abismo? Olhe em volta. Quantos sorrisos são apenas dentes? Quantas vitórias vêm acompanhadas de um choro abafado no banheiro? Como a arte de Salvador Dalí, distorcida e bela, o mundo virou um relógio derretido. E você? Anda derretendo junto. Lentamente. Dolorosamente. A verdade é simples, nem toda luz é salvação. Algumas luzes cegam. Te impedem de ver a escuridão que mora em você. E é preciso descer para subir. É preciso perder para encontrar. É preciso morrer para renascer. Você vive tentando se ajustar ao mundo, mas o mundo está doente. Como você vai se curar se continua bebendo da mesma fonte que te adoeceu? O brilho verdadeiro não vem de fora. Ele se acende por dentro, no momento em que você para de fingir. Para de correr. E começa, enfim, a ouvir. Deus não grita. Ele sussurra. No meio do barulho do mundo, no meio do trânsito, no meio do cansaço que ninguém vê. Ele fala em silêncio. Em lágrimas. Em noites longas. E às vezes, parece que ele foi embora. Parece que não há mais ninguém. Mas e se ele estiver, justamente nesse vazio? Como dizia Jenny Wolfe, a presença de Deus se sente mais forte onde parece que ele não está. O silêncio de Deus não é ausência. É a lapidação. É como o mármore diante do escultor. Dói porque ele está moldando. Dói porque você ainda não sabe quem vai se tornar. E toda solidão é um ensaio de reencontro. Toda noite escura é um lembrete de que o sol ainda existe, mesmo quando você não vê. Há momentos em que a dor é tão profunda que só o divino consegue habitar ali. Porque só Deus entende aquele pedaço da sua alma que você mesmo esqueceu. E é nesse ponto que muitos desistem. Quando o barulho acaba. Quando os outros somem. Quando não há resposta, só silêncio. Mas é aí que começa o verdadeiro milagre, quando você aprende a caminhar no escuro, confiando que há algo maior do que você. Como um cego tateando o próprio coração. Como uma vela acesa no meio do caos. Você não precisa vir para crer. Não precisa entender para confiar. Porque a fé não é lógica. É entrega. E toda entrega exige perda. Mas toda perda, se for entregue com verdade, te devolve mais inteiro. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Ou talvez curioso. Mas se chegou, é porque algo dentro de você já está despertando. Algo que não se contenta mais com respostas prontas, com distrações baratas, com a vida no modo automático. Algo dentro de você está inquieto, como uma fagulha pedindo ar, como uma semente abrindo concreto. Jenny Wolfe, mesmo sendo engenheiro, criador de máquinas, inventor de soluções técnicas, compreendia as engrenagens da alma melhor do que muitos sacerdotes. Ele dizia, a alma não é algo que se possui, é algo que se torna. E esse se tornar exige dor, silêncio, perda e, sobretudo, coragem. A coragem de olhar no espelho e não fugir. A coragem de se despir das camadas que o mundo te colocou. Porque a vida não é uma escada para o sucesso. É um labirinto de espelhos. E nesse labirinto, o que você mais evita é exatamente o que mais precisa encontrar. Você se acostumou a observar tudo de fora, as notícias, os outros, as máquinas, as histórias. Mas e a sua? Quando foi a última vez que você olhou para dentro de si como quem descobre um continente novo? Você acha que conhece a si mesmo, mas talvez esteja apenas familiarizado com a versão que aprendeu a mostrar. O verdadeiro eu talvez ainda esteja escondido, atrás da culpa, do medo, das promessas quebradas. Wolfe também escreveu, somos como livros cujas páginas mais importantes foram arrancadas. Mas e se ainda der tempo de escrever de novo? E se você ainda tiver tinta para mudar o fim? Talvez a dor que você sente não seja castigo. Talvez seja um convite. Um chamado. Como os profetas antigos, como os heróis esquecidos, como as crianças que ainda lembram o caminho.
Você já viu como as coisas são feitas, viu fábricas, viu precisão, viu lógica. Mas e você? Como foi feito? Quem te moldou? Quem esculpiu essas dores que você carrega no peito? Quantas camadas de história existem antes da sua primeira memória? Quantas cicatrizes você herdou sem perceber? A alma não nasce pronta. Ela é feita com os cacos, com os retalhos, com o barro e a esperança. No canal escolhido, a gente não fala sobre máquinas. A gente fala sobre alma. Sobre propósito. Sobre a centelha que ainda existe mesmo depois de tudo. Porque às vezes o que você mais precisa ouvir é que ainda dá tempo. Ainda há um caminho. Ainda há luz. Mas esse caminho não vai aparecer no feed. Não vai piscar na tela como uma notificação. Ele é silencioso. Profundo. Quase secreto. Como uma conversa no escuro. Como uma oração sem palavras. Como uma verdade que você sempre soube, mas esqueceu. E é por isso que esse canal existe. Não para te convencer de nada, mas para te lembrar de tudo. De tudo que você já sentiu e não conseguiu explicar. De tudo que te move quando ninguém está olhando. Porque, no fundo, você sempre soube. Sempre desconfiou que a vida não é só isso. Que existe algo além do corpo, da rotina, das metas. Algo que pulsa. Algo que espera. Algo que te chama pelo nome. Se esse vídeo falou com você, se alguma frase aqui ressoou como um eco que você nem sabia que carregava, então talvez você já tenha sido escolhido. Porque você não está aqui por acaso. Nunca esteve. E talvez, só talvez, essa seja a primeira vez que alguém não está tentando te consertar, mas te lembrar de quem você é. Você não está sozinho. Nunca esteve. Só precisava lembrar.